1 Reis 18, você volta uma folhinha e nós vamos acompanhar desde o versículo 20, quando fala sobre Elias e os profetas de Baal. Diz assim a palavra de Deus: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiam. Quem já leu esse trecho, da palavra do Senhor sabe que o povo de Israel aqui estava indeciso se seguia ao Senhor, ou se seguia aqui a Baal. E Elias chegou aqui, nesse tempo, como um profeta, um remanescente, como alguém que tinha ficado para pelejar em prol do povo e para também honrar o nome do Senhor. E o versículo, no finalzinho do versículo 21, ele diz: porém o povo nada lhes respondia. A situação espiritual ali do povo era tão grave, a sequidão espiritual era tão grande, a religiosidade também era tão grande, que o povo, ao Elias, o profeta do Senhor, fazer essa pergunta, o povo ficou calado e não respondeu nada. Verso 22, acompanhe comigo, diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Elias disse assim: olha, separem 2 novilhos. Eu fico com um e vocês ficam com outro. E vocês vão dividir esse novilho, vão preparar esse novilho da maneira que vocês quiserem. Depois vocês vão colocar sobre a lenha e vocês não vão acender fogo nela. Eu também farei do meu jeito, Eu vou preparar o novilho, não vou acender ali fogo naquela lenha. E nós vamos ver qual Deus vai responder. É isso que diz o verso 24. Então invoquei o nome do vosso Deus. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Versículo 25. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal. Então, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Queridos, 450 profetas de Baal foram ali preparar o holocausto. E eles ficaram até o meio-dia clamando a Baal, de forma que eles se cansaram. E a Bíblia diz que eles manquejavam de tão cansado que eles estavam. De forma que Elias, muito ousado. Imagine uma pessoa sozinha. A gente aqui, está glorificando o nome de Deus em um grupo, louvado seja Deus, até numeroso, é muito bom. Mas imagine se você ficar sozinho em uma circunstância, em uma situação em que você olhasse: Deus, eu estou sozinho. Ninguém está glorificando o teu nome, ninguém está aqui comigo para pelejar comigo aqui, eu estou sozinho. No mínimo Elias aqui estava cheio de fé, estava cheio de coragem, estava cheio de ousadia, de intrepidez, de tal forma que o verso 27 diz que ele até zombou dos profetas de Baal. Em outras palavras, ele fez o que nós nordestinos, a gente diz assim: olha, está chacoteando ali, está mangando
Ele está vendo os profetas de Baal ficarem lá, né? Pelejando, invocando e nada acontece. E Elias zombou deles. Em outras palavras, como a gente gosta de dizer, mangava, e Elias clamou, a Bíblia fala, clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que Ele esteja meditando ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Irmãos, decididamente Elias zombou daqueles 450 homens. Continue clamando, quem sabe ele não está dando um cochilo. Continue clamando, quem sabe ele não está viajando. Continue clamando. E Elias zombando, verso 28. E eles clamavam mais ainda em alta voz e se retalharam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Por que eu estou fazendo questão de ler todo esse trecho aqui, praticamente, do capítulo 18? Porque você vai chegar comigo no capítulo 19 e você vai ver que Elias passou por um processo de conflito interno espiritual, ao ponto de querer se esconder em uma caverna. E quando Deus me deu esse trecho, o Espírito Santo de Deus falava comigo, como muitas vezes nós, servos de Deus, recebemos, vivemos, vivenciamos muitas vitórias grandiosíssimas como Elias. E eu vou continuar aqui o trecho. Eu quero que você acompanhe comigo. Verso 29 do capítulo 18 diz: passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Ninguém mais observava o altar que era oferecido sacrifício ao Senhor Deus, ao soberano Deus, ao Senhor dos senhores. Nem praticamente profeta havia para realizar ali as atividades. O número dos profetas de Baal, 450, muito maiores. Então, os altares dos profetas de Baal, muito mais conservados. E os altares aqui, a Bíblia fala que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Verso 31 diz: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Verso 32, com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Verso 35, de maneira que a água corria ao redor do altar, ele enchia também de água o rego. Verso 36, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas as coisas. Verso 38 diz assim: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E o verso 40, disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Praticamente eu li aqui todo o capítulo 18 para que você compreenda um pouco o tamanho da vitória que Deus deu a Elias. Você tem consciência que um homem só praticamente enfrentou 450 homens no mínimo,
porque é isso aqui em relação a número, foi um profeta contra 450. Um homem em nome do Senhor e 450 homens em nome de Baal. E a Bíblia fala que Deus respondeu ali com fogo. Deus respondeu de uma forma soberana. Deus respondeu de uma forma sobrenatural. Você leu comigo o trecho do capítulo 18, verso 27, onde diz que Elias até zombou, chegou a zombar dos profetas de Baal. Chegou a zombar do Deus deles. Para quem vai enfrentar uma situação dessa, a pessoa tem que estar com muita fé. Tem ou não tem, igreja? Tem que estar com muita coragem. Tem que estar com muita convicção de quem é Deus, do que Deus vai fazer, do que Deus ia fazer, do que Deus ia realizar. Ontem nós estávamos ali em Acari, nós ouvimos, né, o testemunho do apóstolo, do irmão do pastor Fábio, do apóstolo Fernando, e ele dizia que 2 orações ele tem feito a Deus ao longo de sua vida. Uma oração, uma petição é que ele deseja ressuscitar mortos em nome de Jesus. E ele diz que por causa disso, ele costuma muito a ir velórios, a participar de velórios, porque ele diz que crê tanto naquilo, que ele, a cada velório que entra, ele espera ouvir o Espírito Santo falar para ele: faça agora, fale agora em nome de Jesus, e a pessoa vai se levantar. E ele deu ontem o testemunho, ele disse: eu não sou louco de fazer isso na minha carne. É algo que eu creio, porque a Bíblia fala, e ele citou os trechos da palavra de Deus. E eu estou dando esse exemplo, né, de algo que ele ora, que ele falou ontem em Acari, porque Elias, ele fez a mesma coisa aqui. Ele só desafiou os profetas de Baal porque ele cria no Deus que ele servia. Eu quero te perguntar nessa noite para que você entenda melhor, porque eu acredito que Deus vai falar muito com você nessa noite. Você já recebeu vitórias da parte de Deus, sim ou não? Vou perguntar mais uma vez: você já recebeu vitórias da parte do Senhor, sim ou não? Vitórias grandes ou vitórias pequenas? Grandes ou pequenas? Só o fato da gente já estar aqui respirando já é uma vitória muito grande. Elias recebeu uma vitória grande. Mas quando chega no capítulo 19, Jezabel, quando soube que Elias havia mandado matar os 450 profetas de Baal, Elias recebe uma ameaça de Jezabel. Vamos adentrar agora ao capítulo 19, no versículo 1, que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizestes a cada um deles. A Bíblia fala no verso 3: temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Bérseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Verso 4 diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e chegou e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Como é que um homem de Deus, um profeta do Senhor, havia há pouco, sozinho, enfrentado e tido vitória, tido êxodo sobre 450 homens, agora estava temeroso ao ponto de abandonar o seu servo,
que com ele tinha sido testemunha ocular do que Deus tinha feito a ele. Como é que eu e você, muitas vezes, diante de tantas vitórias nos concedidas por Deus, e quando a gente anda mais um pouquinho em nossa jornada, daqui a pouco vem algo que faz você e eu tremermos nas bases e novamente ficarmos como que parece que nunca nós fomos vitoriosos em Cristo Jesus, nunca vimos os seus milagres, nunca vimos as suas obras, e nós permitimos que a incredulidade, que a falta de fé bata na nossa porta e a gente deixa ela entrar, como Elias aqui deixou, a ponto de ficar aflito, angustiado e pedir até a morte. Elias foi do auge ao fundo do poço. Preste atenção, igreja. Se nós não tivermos cuidado em nossa vida espiritual, muitas vezes nós agiremos como Elias e nós iremos do auge ao fundo do poço em relação à nossa fé. Do alto da montanha do triunfo para o vale da provação. Eu quero que você ouça algo nessa noite. Você não pode bater em retirada diante de um inimigo que já foi derrotado. Quem pode me compreender nessa noite? Você não pode bater em retirada diante de um inimigo que já foi derrotado. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Ontem quem foi a Acari ouviu uma mensagem maravilhosa sobre o Salmo 23, que em suma terminou que tudo pertence a Deus e que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Tudo é dele. Ontem nós recebemos ali uma injeção de fé. Elias havia acabado de obter uma das maiores vitórias de sua vida. E agora, diante de uma ameaça, chega até a ser contraditório, irmãos. Elias deixa o seu moço. Ele havia acabado de ser vitorioso sobre 450 homens. Ele havia sido testemunha. O fato ali, o nome do Senhor havia sido glorificado. E agora Elias estava tremendo nas bases. Sabe por quê? Porque quem nessa vida tira os olhos de Jesus afunda. Quem nessa vida tira os olhos de Jesus afunda. Como Pedro, Deus sempre vai te chamar para andar sobre as águas. Ontem o apóstolo Fernando, estou só esquecendo o nome do abençoado, Fernando. Ele também disse que tem orado a Deus e tem pedido para andar sobre as águas. É muito desafiador, né, irmãos? A gente olha para a Bíblia e a gente diz, ai, que coisa maravilhosa, a gente prega para o outro. Pedro andou sobre a água. Mas hoje, nos nossos dias, a gente não crê que aquilo aconteceu. Foi algo grande, foi algo maravilhoso que aconteceu, mas hoje parece que a nossa fé muitas vezes está mirrada. A gente só crê no que a gente vê, a gente só crê no que a gente pega. Irmãos, isso não é fé. A Bíblia diz que bem-aventurado foi o que não viu e creu. Isso não é fé. E o pior é que nas nossas vidas a gente não pode nem julgar Elias. A gente está aqui meditando porque muitas vezes nós agimos da mesma forma, do mesmo jeito. Elias tinha visto um milagre espetacular. Nós já vimos aqui na igreja mulheres estéreis, uma mulher estéril,
13 anos. Por que a gente não acredita que isso pode acontecer com a gente? Por que a gente só glorifica quando é com o outro? Por que muitas vezes você só tem fé para acontecer com o outro e você não tem fé que aconteça com você? E o pior é que você se esconde em uma caverna. E nessa noite o Senhor quer te tirar dessa caverna. Elias pediu a morte. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Muitas vezes a gente se cansa tanto durante a jornada. Elias tinha tido aquele êxito. Elias tinha acabado ali, a adrenalina devia estar grande. Olha, o Senhor fez. Eu coloquei ali o animal, eu fiz prova com Deus. Eu invoquei o nome do Senhor e o Senhor respondeu. Eu coloquei obstáculos ali, eu enchi de água. Mas o fogo de Deus desceu e lambeu tudo que não ficou nada. E agora Elias estava cansado da jornada de fé. Não se canse da jornada da fé. Não se canse. Se você está cansado, se você disse para Deus: Senhor, essa semana eu estou cansada já de lutar. Eu estou cansado de orar por isso. Eu já estou cansado de crer. Ei, é para você mesmo que Deus está falando nessa noite. Elias se cansou e dormiu. O Senhor não deseja que nós durmamos espiritualmente. Deus mandou um anjo literalmente para acordar Elias e dizer: levanta-te e come. Ei, Deus manda um anjo nessa noite para te dizer: pastor é anjo da igreja, levanta-te e come. Levanta-te espiritualmente, come da palavra de Deus, come da presença de Deus, come da Bíblia, come, vai em busca a Deus em oração. O anjo: levanta-te e come, Elias. Verso 6, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Verso 7 diz: voltou segunda vez o anjo, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Deus sabia para onde Elias desejava ir. Você está pensando que Deus não sabe para onde você deseja ir, não? Você está pensando que Deus se esqueceu para onde você deseja ir? Onde você deseja chegar? Deus sabe até se no meio do caminho você não quer dar uma paradinha e entrar ali na caverna. Como Elias queria justamente fazer isso e fez. A Bíblia fala no versículo 9: quando Elias chegou ao seu destino, porque ele caminhou 40 dias e 40 noites até a Horebe, o monte de Deus. E o verso 9 diz: ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Será que você pode ouvir o Senhor nessa noite perguntar a você: o que você está fazendo dentro da caverna? O que você está fazendo dentro da caverna? Sabe o que era que Elias precisava aqui que acontecesse e vai acontecer? Acompanhe comigo o verso 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuraram tirar-me a vida. Elias respondeu dizendo mais ou menos assim: olha, eu continuo Deus,
Eu continuo sendo fiel ao Senhor. No entanto, eu estou passando por essa prova. Parece até que ele havia se esquecido que o mesmo Deus que ele servia era um Deus onisciente e não tinha visto lá atrás, quando ele estava diante dos 450 profetas de Baal. E ele chegou e se justificou: Senhor, eu estou passando agora por uma prova. Irmãos, a prova já era vencida. Quem está me entendendo aqui, isso aqui nessa noite? A prova já era vencida. Como é que você vai apresentar para Deus algo que você precisa conquistar, que você já conquistou? Você está entendendo, irmãos? Você já conquistou. E o verso 11 diz assim: disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Sabe o que é que Elias ele estava precisando? É o que nós precisamos também. Tudo que Elias precisava era de uma nova visão do poder e da glória de Deus. Eu vou repetir para você. Tudo que Elias precisava era uma nova visão do poder e da glória de Deus. Uma vez eu ouvi um testemunho da pastora Dalila Andrade, quando ela teve uma de suas filhas. O anestesista, assim é uma palavra difícil. Deu um trava-língua, Gigi, agora. Anestesista. Estão me ouvindo, né? Estão rindo de mim. Tinha dado a anestesia, deu a anestesia errada, aplicou a anestesia errada. E ela ficou, só mexia o pescoço, só mexia do pescoço para cima. E ela disse que era muita gente orando por ela. E ela em uma cama de hospital, sem poder nem cuidar da filha. E perguntava para Deus todos os dias: Senhor, onde o Senhor está? Senhor, onde o Senhor está? Cada vez que ela orava, cada vez que ela orava, cada vez que oravam também por ela. E ela sem poder se movimentar ali naquela cama: Senhor, onde o Senhor está? E ela disse que em um determinado dia o Espírito Santo de Deus falou audivelmente ao seu ouvido: eu estou na minha palavra. Sabe o que estava acontecendo com Elias? É o que muitas vezes acontece conosco. Que a gente só crê muitas vezes que Deus opera se for de uma maneira extraordinária. A gente não observa Deus nas pequenas coisas. A gente não glorifica a Deus nas pequenas coisas. A gente idealiza muitas vezes algo que Deus vai fazer, que Deus tem que fazer só se Ele se manifestar daquela forma que eu imagino. E Elias, ele precisava entender, compreender e aprender uma nova visão do poder e da glória de Deus, quando ele tinha que ficar com a palavra. O que a palavra de Deus fala ao teu respeito, meu irmão? Você conhece os versículos da Bíblia? Você sabe o que a palavra de Deus fala ao teu respeito? Ontem eu ouvi de um homem que crê em duas coisas, porque simplesmente ele crê no que a Bíblia fala. E o que a Bíblia fala? Que aquele que crê em Jesus, obras maiores do que ele pode fazer nessa terra. E ele crê nessa promessa. E Elias, ele precisava aqui compreender
que Deus não só agiria, não só realizaria um milagre, se fosse por meio do fogo. Sabe por quê? Porque a palavra Deus já tinha dado a Elias. Queridos, eu quero te dizer que Deus já te deu a palavra. E por que você está descrendo? E por que você está aí dentro da caverna? O Senhor chegou para Elias e disse: Elias, sai e põe-te de pé nesse monte, porque agora eu vou te mostrar em que eu estou. Eu vou te mostrar como eu ajo. E provavelmente, talvez Elias estivesse pensando novamente que viria um fogo do céu novamente. E aí, acompanhe comigo, versículo 11, diz assim: disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. O que é que diz, igreja? O que é que diz depois, igreja? Porém, vamos, igreja. O que é que diz? Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o que é que diz? O Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. O que é que diz? Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, o que é que veio, igreja? O que foi que veio, igreja? Um cício tranquilo e suave. Será que você pode glorificar a Deus nessa noite? Desde aquele que está aqui na frente até quem está lá atrás pode glorificar a Deus, porque há um cício tranquilo e suave. Não é necessário ter barulho, não é necessário ser em forma de fogo, mas eu creio, eu acredito, eu entendo, eu permaneço, eu recebo em um cício tranquilo e suave. Verso 13 diz: ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Feche os seus olhos e lembre de quantas promessas o Senhor já te fez. E de quantas Ele já concretizou, eu tenho certeza. A Bíblia fala que nenhuma das promessas que o Senhor Deus fez há de falhar. Será que você pode sentir o Senhor te abraçar nessa noite e te encher novamente de fé, de esperança, como foi lembrado aqui, que o Senhor nos falou na passagem do ano passado para esse ano, que esse ano seria um ano de propósito e esperança. Será que você pode sentir como Elias sentiu ali um cício, através do cício tranquilo e suave, ele ouviu. E ele foi envolvido pelo rosto e pelo manto do Senhor. E ele saiu daquela caverna e pôs-se à sua entrada. Deus quer tirar você nessa noite de todo complexo de inferioridade. Deus quer tirar você desse pensamento que diz que acontece com todo mundo e só não acontece com você. Deus quer tirar você desse pensamento que é tão forte, que tem sido tão forte nesses dias, em que
a promessa só se cumpre nas outras pessoas. E não chega o seu tempo de viver essa promessa que o Senhor já te fez. O versículo 15. Olha como é maravilhoso, irmãos. Disse o Senhor a Elias: vai, volta ao teu caminho. Ah, meu querido, Deus quer alinhar você no caminho novamente. Deus quer colocar você de volta. Deus quer colocar você no caminho novamente. Eu não estou falando aqui, no caminho aqui da salvação, não, em que você já anda. Eu estou falando aqui num caminho de fé, num caminho de certeza, num caminho de vitória. Você pode receber, meu irmão e minha irmã, nessa noite, em nome de Jesus. Se você não receber, meu irmão, a bênção passa do seu lado. Pega a pessoa que está do seu lugar e você não é abençoado. Sai dessa caverna, em nome de Jesus. Vai, volta ao teu caminho. Deus está na palavra dele. Quando você chegar em casa, abre o Salmo 119 e observa o valor que há na palavra. Através do poder da palavra, nós somos criados, eu e você. Através do poder da palavra, os céus e a terra foram estabelecidos. Onde o Senhor está? O Senhor está aqui, ó, na sua palavra. E a sua palavra deve ser para você e para mim como o cício tranquilo e suave, onde o Senhor me envolve e te envolve, onde Ele fala conosco abertamente, profundamente. Eu posso crer que Ele continua comigo mesmo diante de ameaças. Elias aqui estava debaixo dessa ameaça e ele fugiu. E ele só entendeu quando ele ficou igual aquele homem da caverna, fugindo de algo que já tinha sido vencido, algo que ele já era vitorioso. O que a Bíblia diz ao teu respeito? 1 Coríntios 15, 57, o que é que diz? Quem sabe, declare comigo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que diz? 1 Coríntios 15, 57, vamos aprender. Mas graças a quem? A Deus. Ele já me deu a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória. É tempo presente. Ele nos dá a vitória. Ele é o socorro bem presente agora, na minha vida e na tua vida. Não bata em retirada diante de um inimigo derrotado. Não faça como Pedro. Porque quem tira os olhos de Jesus afunda. E o desejo de Deus não é que eu e você afundemos em nossa fé. Pelo contrário, é que nós vejamos e creiamos que o Senhor estará sempre aqui, ó, na sua palavra. E é essa palavra que me faz e que te faz mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Amém?